Bom, e agora a gente vai a Brasília conversar com a nossa repórter Samanta Cavalca com as informações da capital federal. Samanta, boa tarde. Agora é com você. Boa tarde, Shirley. Boa tarde a todos que nos assistem através do meunorte.com e todos a nossa audiência para o Piauí, Ceará e Maranhão. Shirley, aqui do meu lado, a deputada federal Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro. Nós vamos conversar agora, analisando esse momento que a política brasileira vive. Primeira pergunta, não tem como fugir, deputada. A senhora teve recentemente em rede nacional, através da propaganda eleitoral do seu partido, defendendo o mandato, a constitucionalidade do mandato da presidente Dilma. Vocês do PCdoB, da base aliada, temem realmente de fato que possa ocorrer esse golpe, como está sendo conhecido, esses pedidos de impeachment em relação à presidente? Bom, primeiro, cumprimentar a todos e a todas as mulheres que também nos assistem, a você, a Shirley. Agradecer o convite e dizer primeiro que esse movimento golpista que vai ocorrendo aqui, particularmente dentro da Câmara dos Deputados, ele é um objetivo da oposição e da turma que se vinculou à oposição para isso. E nós não podemos arriar as nossas atenções, né? Não há nenhuma razão para o impeachment, nenhuma acusação direta à presidenta Dilma, nenhuma responsabilização levantada, mas golpe é golpe, né? Golpe não é uma coisa dentro da lei, dentro da Constituição. É uma articulação política de quem perdeu a eleição, não aceita e quer, portanto, ganhar no tapetão, como diz o povo. Então, esses pedidos de impeachment já foram aqui apresentados por setores da oposição. Obviamente, vai depender da análise que o próprio presidente da Câmara, também denunciado e investigado, vai fazer para que nós possamos avaliar se isso vai caminhar ou se não vai caminhar. De qualquer maneira, todas os nossos alas de infantaria, cavalaria, artilharia, está tudo sendo arrumado para enfrentar, porque isso é uma guerra de opiniões, uma guerra política, não é uma guerra técnico-jurídica, porque não há razão para isso. Deputada, a senhora falou agora no presidente da Câmara. Eu acompanhei o seu discurso semana passada, que a senhora declarou no pronunciamento que a Câmara, o Parlamento precisava retomar essa credibilidade com a sociedade brasileira. Foi até um momento que a senhora se pronunciava defendendo o deputado João Willis a respeito do que tinha acontecido. Essa recuperação da credibilidade passa pelo o afastamento, na sua opinião, do presidente Eduardo Cunha? O Brasil vai conhecendo a insustentabilidade da presidência ser ainda ocupada pelo deputado Eduardo Cunha. Primeiro porque nós precisamos não apenas recuperar a credibilidade do comando da casa, mas também porque ele estando nessa posição, ele interfere no processo de investigação, nos prazos, nas possibilidades que tem na mão de influenciar, de pressionar. Então, a saída da presidência, de fato, é uma necessidade que vai se estruturando e a sociedade vai enxergando isso. Agora, acho difícil, aqui na casa não existe a figura do afastamento. Ou existe a renúncia ou existe a cassação. A cassação tem um rito, tem o direito de defesa, que é correto, todos têm que ter, né? Então isso demora um certo tempo. E a renúncia, ele já disse que não vai renunciar, a não ser que a pressão sobre ele seja muito grande. Então a expectativa é que isso venha de fora para dentro, seja a Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal, determinando o afastamento, não é a cassação, mas o afastamento do cargo, enquanto o processo legal corre e a casa decide a cassação ou não. Certo. Deputada, a senhora falou também, uma das suas bandeiras é a questão da representatividade dos direitos femininos das mulheres. Infelizmente, a senhora mais do que ninguém sabe, a senhora é a única líder feminina aqui na Câmara e comissões só temos duas mulheres, né? Presidindo, que é a Clarice Garotinho na CVT e a Mariana Carvalho na... Não? Mariana Carvalho é uma comissão especial, é uma CPI dos crimes cibernéticos. Existe, na verdade, hoje 3 mulheres, né? Depois de muito tempo só com uma, agora temos 3, que é a deputada Soraya na Comissão de Fiscalização e Controle, a deputada Clarissa Garotinho na Comissão de Ação e Transporte e a deputada João Moraes do PCdoB na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. São as 3 que existem. E eu, só para antes que eu me esqueça, eu recuperando um pouco só a tua pergunta anterior, já que nós estamos ao vivo, não tem muita edição, dizer que a questão do rito do impeachment, nós tivemos uma grande vitória jurídica, né? Impedimos no Supremo Tribunal Federal
que o rito construído pelo deputado Eduardo Cunha ficasse sem efeito, porque ele fez um rito fora da Constituição e fora da lei. Então nós conseguimos derrubar no Supremo e derrotar o deputado Eduardo Cunha no Supremo Tribunal Federal. Em relação a isso que você ia perguntar das mulheres... também nesse pronunciamento que eu citei, a senhora também disse que estava com medo, que o Congresso nunca foi tão conservador e estava parecendo que votava assuntos relacionados à Idade Média, onde as mulheres eram privadas dos direitos, inclusive dos conquistados recentemente. Nós mulheres precisamos temer isso, deputada, que haja realmente de fato esse retrocesso? Não é nem temer, ele está ocorrendo aqui, não é? Ele existe. Eu disse, às vezes eu me sinto aqui na Idade Média e não no século XXI. De fato, conquistas, às vezes, do Código Penal de 1940, a gente está andando para trás do Código, né? Então, são posições muito conservadoras que estão na casa, de várias bancadas que se elegeram, do próprio presidente da casa, né? Que afiança, avaliza e é autor de projetos que envolve esse retrocesso, como foi a redução da maioridade penal, como foi o Estatuto da Família, que ainda está para votar em plenário, como é o desarmamento, estão anulando o Estatuto de Desarmamento, ou seja, botar mais arma na rua, mais morte, mais violência. Né? Então, há uma série, aquele projeto, os 5069, em relação às mulheres, nem mesmo no caso de estupro, a contracepção de emergência pode ser feita. Isso significa ter mais aborto, porque quando o estupro, como está protegido no Código, como um dos casos de possibilidade de interromper a gravidez, quando eu evito a contracepção de emergência, eu estou estimulando o aborto no caso de uma gravidez por estupro. Então, são coisas absolutamente fora de coerência qualquer, além da criminalização dos profissionais e tal. Então, é de fato um retrocesso. Então, as mulheres brasileiras e as mulheres fora e dentro do Congresso precisam reagir a isso com organização, com muita altivez e com muita segurança de garantir seus direitos e avançar mais. Voltando para a questão política e o presidente Eduardo Cunha, para a gente finalizar, qual é a expectativa que a senhora tem em relação a a comissão de ética analisar essas denúncias de decoro parlamentar? Olha, eu sinceramente, hoje todos os votos são abertos, né? No Conselho de Ética e no plenário. Com provas contundentes, acho muito difícil que os deputados não votem a cassação, né? Claro, vai ter o direito de defesa, vai ter um processo. Mas se essa documentação farta chegar ao Conselho de Ética com a comprovação nítida da quebra do decoro parlamentar, eu acho muito difícil que a cassação não ocorra por conta do voto aberto. Se fosse um voto fechado, eu tenho minhas dúvidas, mas no voto aberto eu acho difícil. Deputado, muito obrigada pela participação. Um abraço a todos vocês. Bem, a gente conversou aqui com a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, e me despeço agora de vocês e avaliando essa questão bem sensível relacionada à política em nível aqui do Congresso. Piauí, Maranhão, até amanhã.